Fala, galera do Meteoro Repórter. Hoje a gente está com informações quentíssimas de duas reportagens investigativas do grande repórter Thiago Suman. Vocês têm visto aqui os programas que a gente tem feito com ele. O último foi sobre a diretora bolsonarista flagrada furtando merenda. A gente tem novidades desse caso e também uma apuração que o Thiago fez, entrevistando o Dom Odilo Scherrer, de que o MBL está por trás da censura contra o padre Júlio Lancelotti. Vem comigo que o programa tá quente e a gente vai abordar todos esses assuntos mega importantes. Vamos de vinheta. Sejam bem-vindos aqui ao programa de entrevistas do Meteoro Repórter, gente. Vou trazer para vocês as duas notícias de autoria do Thiago Suman, começando pelo caso do padre Júlio Lancelotti. Eu não vou ler as matérias inteiras, gente, porque eu tô com um repórter aqui pra gente conversar, mas exclusivo, o MBL está por trás da censura do padre Júlio Lancelotti. Censura imposta pela Arquidiocese de São Paulo ao padre Júlio Lancelotti não pode ser compreendida sem olhar o papel desempenhado por influenciadores de extrema-direita católica que transformaram o sacerdote em alvo permanente. Entre eles destaca-se Miguel Kazan, ligado ao MBL, Movimento Brasil Livre. Ele é do Recife, com mais de 100 mil seguidores, que há meses conduz uma campanha sistemática de ataques ao religioso e de pressão pública sobre a igreja. Kazan construiu a sua relevância digital, explorando o conflito. Em vídeos e postagens, ele associa a atuação pastoral de Lancelotti a supostos desvios morais e ideológicos, misturando críticas religiosas com narrativas políticas típicas de guerra cultural. O episódio envolvendo o curta-metragem São Marino virou combustível central dessa estratégia. Ao atacar a participação do padre na narração da obra, Kazan passou a sustentar que Lancelotti promoveria uma agenda trans dentro da igreja. Enquanto o Thiago traz uma revelação importante sobre esse influenciador do MBL e de como ele está arquitetando junto com outros integrantes do MBL essa caçada ao padre Júlio Lancelotti, o Thiago traz uma atualização nessa reportagem. Após ser flagrada furtando merenda, diretora bolsonarista é acusada de vendê-la. O que diz essa notícia do Diário do Centro do Mundo? Em novembro de 2025, o DCM publicou uma reportagem denunciando a diretora Lucilene Segatti da Costa, da Escola Zeferino Demétrio Coste, em Passo Fundo, no norte do Rio Grande do Sul, por furto de merenda escolar. À época, um vídeo obtido pela reportagem mostrou a diretora e seu marido, Adriano da Costa, chegando à instituição após o término do turno escolar, cobrindo uma das câmeras de segurança com uma toalha de mesa. Em seguida, o casal foi flagrado por outro ponto do circuito interno, retirando itens do freezer da escola e deixando o local com as sacolas cheias. A defesa da diretora alegou que o casal esteve na escola para realizar um reparo no freezer, que a câmera teria sido coberta para protegê-la da solda utilizada e que os alimentos retirados eram bananas excessivamente maduras que seriam descartadas e, por isso, levadas para doação. A versão foi contestada pelo depoimento do cozinheiro Rafael Dornelles, a Comissão de Processo Administrativo Disciplinar da Prefeitura. No relato obtido pelo DCM, Rafael afirmou que a vice-diretora Lissandra Silveira mostrou a ele o vídeo que integra a reportagem do DCM e o questionou sobre o episódio. São duas pautas absolutamente escandalosas e quentes que a gente traz aqui no nosso programa. E eu quero chamar o Thiago e fazer uma pergunta fundamental para o Thiago Suman. Thiago, como é que você chegou nesse influenciador do MBL e como é que foi o seu diálogo com o bispo da Arquidiocese de São Paulo, Dom Odilo? Thiago, um prazer inenarrável ter você, querida. A gente é colega de trabalho, mas é sempre bom conversar contigo de novo. Tudo bem? Salve, Pedrão. Salve pessoal do Meteoro. Sempre uma honra estar aqui, né, colaborando como a gente pode. Está estendendo, né, o trabalho que a gente faz em períodos. É uma época já, né, de um acúmulo de informações que tudo se acumula e a gente até perde algumas coisas, mas é um período, reta final do ano, com muita coisa acontecendo no Congresso, na política, em outras editorias, né, vai se acabalando, então é bom a gente amplificar o que a gente está fazendo. Você sabe que começa com o Dom Odilo, né, eu falei com o Padre Júlio no domingo já. No domingo eu tentei uma entrevista com o Padre Júlio para segunda, já começava a repercutir a declaração que ele havia dado na missa de domingo, dizendo que as suas entrevistas, que as suas missas não seriam mais transmitidas, que ele sairia das redes, daria um tempo e tal. E o Padre Júlio me disse, olha, acho que não é o momento, assim, e deixou claro, se a orientação era para que ele se afastasse, vamos dizer assim,
da mídia, né? Ele dá uma entrevista sobre isso, só esquentaria a situação. Mas segunda-feira isso foi ganhando muito mais caldo, né? Porque, vamos combinar, a Igreja Católica é conhecida há 1000 anos pela sua relação intramuros, né? Pela forma como conduz tudo dentro dos gabinetes. Só que quando se trata de um personagem que ele é muito popular e que é uma decisão que impacta diretamente não só nos fiéis, mas na sociedade, pelo agente político que essa coisa precisa de uma explicação um pouco mais satisfatória, né? Então eu procurei Dom Odilo, ainda na segunda pela manhã, enquanto estava no ar no DCM. O Dom Odilo, ele não me atendeu eu não fiquei satisfeito com as respostas dele, mas foi o suficiente para a gente chegar a algumas conclusões, né? Primeiro ele me disse, eu não acho prudente que eu fale com você agora. Aí eu insisti, expliquei para ele a importância dele falar, daí ele disse, olha, vou dizer uma coisa, o papo com o Padre Júlio foi um papo de bispo para padre, ou seja, é nosso, né? Depois ele diz, saiba que é para o bem dele, que foi a manchete, né? É para o bem dele. Isso até muita gente já tomando uma deliberada posição diante da informação prévia, já até começou a criticar, castigar com as campanhas, que a internet tem muito disso também, né? É tudo muito visceral, a castigar o Dom Odilo, sem que a gente tenha ainda um mapeamento mais coeso da coisa, porque realmente pode ser para o bem dele, né? Mas as pessoas entenderam já imediatamente que é uma censura, e eu li comentários do tipo, alegando que é uma censura para o bem, a igreja já matou mulheres, a igreja já fez... Não, mas calma que, né, as coisas ainda estão mal explicadas. Eu acho que o grande erro, né, para usar um termo até cristão, o grande pecado de Dom Odilo é não ser mais transparente na comunicação. Eu insisti perguntando, né, sobre uma outra informação que se dava como certo já, de que o Padre Júlio seria deslocado da paróquia de São Miguel, que ele há muito tempo, né, atua lá na Moca, e ele me negou. Ele disse, não, o próprio Padre Júlio já está com essa informação, já publicou, inclusive, uma nota, ele fica na paróquia, isso aí, né, está sacramentado. Durante o mesmo dia, Pedro, eu consultei algumas fontes, jornalistas, especialistas em teologia, algumas fontes ligadas ao Padre Júlio e também ao Dom Odilo, e eu fui fazer alguns levantamentos de que de fato, o Dom Odilo, ele está tentando, entre aspas, proteger o Padre Júlio, e essa é uma versão agora que o Toninho Calunga traz, inclusive, né? Ele deu essa entrevista na Folha de São Paulo. Por que eu digo entre aspas? Porque eu não sei se isso é o suficiente para proteger. Porque o Padre Júlio está vulnerável com uma campanha difamatória da qual o MBL tem motorizado muito. O MBL não é o único vetor de desgaste do Padre Júlio, mas ele é o principal vetor, né? Só que há um rodízio. Você lembra que Mamãe Falei passou uma vez de carro pelo Padre Júlio, ou de moto, ameaçando o Padre Júlio, fez até ele fez... na Cracolândia. Na Cracolândia, né? Ameaçando de morte, né? Aí depois a gente vê que Rubinho Nunes foi para cima de Padre Júlio, tentou CPI, essas coisas não ficaram. Mas tem esse garoto, ele é jovem, ele se apresenta como um influenciador católico, mas ele é ligado ao MBL, o Miguel Kazan, tá? Ele mesmo se apresenta como um integrante do MBL, ele é pernambucano, ele tem mais de 100 mil, tem 101 mil seguidores, e ele tem engordado a sua representação, a sua relevância nas redes, nessa narrativa contra o Padre Júlio. Ele está se notabilizando, ele está tentando, sabe aquela coisa de você caça a pauta até ela não poder mais, ele se pegou nela e ela está dando um patrimônio para ele, ele segue nela. Ele bate no Padre Júlio todo dia, isso tem encaixado, né? Só que, o que ele tem? Ele tem tudo tão frágil, tão circunstancial, tão facilmente rebatível, que só mostra que é um ato persecutório. Ele começa com aquela acusação de que em 2022 o Padre Júlio teria, desculpa a expressão aqui, mas se masturbado num vídeo para um adolescente, porque esse vídeo já foi periciado, o Ministério Público arquivou por falta de prova, os peritos não encontraram razoabilidade nos argumentos usados, a Justiça também já arquivou, o Ministério arquivou, a Arquidiocese de São Paulo já arquivou, não tinha
enfim, materialidade para que aquilo de fato fosse comprovado. Ele se apega em 2 peritos que foram levados pelo Rubinho Nunes para desmentir essa versão. Um deles, inclusive, um desses peritos diz que foi pago. Pois então. Ô Pedro, se você me contratar para ser perito para provar o que você quiser que eu prove, eu vou ter que encontrar argumentos para te convencer. E aí é só sobre narrativa, não é? Não é sobre a legitimidade do vídeo. Só que esse menino vende isso como verdade. Ó, os peritos provaram que... Não. A perícia oficial, o Ministério Público, a Justiça e a própria Cúria arquivaram por falta de prova. Aí tem um outro caso que ele já começa, e aí é que eu digo, Pedro, esse é o problema da internet ter dado voz a tudo e a todos de uma forma indiscriminada, ao mesmo tempo que é democrático, é perigoso. As pessoas não têm nem o compromisso jurídico. Ele diz assim, o Padre Júlio teria, num tempo passado, depositado grana recorrentemente na conta de um menino que ficou um tempo na FEBEM, que seria um caso homoafetivo do Padre Júlio. Teria e seria, não existem. Então você não pode trazer isso como uma notícia. Teria e seria. Vamos lá, com qual outro estofo você traz isso? Você tem uma comprovação muito mais contundente do que o teria ou seria? Porque eu teria, sei lá, uma riqueza se eu não sei o que, bababá. Eu teria me relacionado com o Pedro Zambarda se ele tivesse passado na rua nesse dia aqui. Mas é tudo muito circunstancial. Só que aí, Pedro, ele acaba escorregando numa casca de banana pelas vísceras. Porque tudo que ele tem é isso. Depois tem uma outra linha de acusação sobre aspectos políticos, Padre Júlio como um sincretista que fez parte de culto afro-religioso, coisas que teoricamente... Isso é replicado por outras pessoas do Partido Missão do MBL, o que eu acho que enquadra, Thiago, por isso que eu te dei um toque, inclusive, sobre algumas informações que eu recebi, se é preconceito religioso também. Claro, dá inclusive para você atribuir esse aspecto de crime, né? Mas aí ele escorrega numa casca de banana de quem não está fazendo uma investigação e está assim tentando um ato difamatório, que é acabar entregando durante o vídeo qual é a grande bronca dele com o Padre Júlio. O Padre Júlio foi convidado para colocar voz, ser o narrador de um curta-metragem documental chamado São Marino, que conta a história da santa da Igreja Católica, Santa Marina, né? Como se personificada fosse por uma pessoa trans. Uma liberdade poética, artística, completamente aceitável, ainda que dentro de aspectos religiosos. Eu acho que a gente jamais pode cercear qualquer liberdade artística, ainda que não seja a versão da Igreja Católica, isso não vem a configurar crime nem nada, mas dentro de todo o escopo MBL, da moralidade frágil e tal, cristão, blá, 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 ele estaria criando uma pauta trans dentro da igreja, e é isso que incomoda esses caras. E esses caras começaram a perseguir o Padre Júlio, tá? Então, o Kazan, ele não só faz os vídeos atacando, como ele começou a enviar sucessivas cartas para o Vaticano, primeiro para a Arquidiocese de São Paulo, depois para o Vaticano, a fazer esse assédio, e convocando pessoas, ensinando pessoas a escreverem as cartas para também mandarem, tentando levantar como se fosse uma milícia, né, digital para materializar essas queixas. Tem um aspecto ali da Santa Marina, né? A Santa Marina, ela viveu no século V na região que hoje é o Líbano, né? E para viver com o pai dela dentro de um mosteiro e tal, ela era meio que a Mulan, assim, né? Ela ocultou a sua feminilidade, se revestindo de homem e vivendo a vida monástica como se fosse um homem, né? Então, entre outras coisas, ela foi expulsa do mosteiro, foi acusada até de ter engravidado, se eu não me engano, uma freira, uma mulher, né? E aí, como é que ela teria engravidado se ela também era mulher? Aí depois se descobre que ela era biologicamente mulher e tal, ela é inocentada desse crime e tal, e ela passa a ser venerada, enfim, né? E acaba sendo santificada pela Igreja Católica. Não é uma mulher trans, mas ao mesmo passo, se a gente pegar na literatura Grande Sertão Veredas, Diadorim é ou não uma mulher trans, né? Claro. Um homem, naquele caso ali, né? Sei lá, o próprio caso da Mulan,
E aí a gente pode pegar como representações. Mas isso toca na tal da pauta de costumes que faz o MBL crescer com o seu segmento. E aí eles começaram uma campanha, você trouxe aí elementos de outras pessoas, ao revezamento, a uma organização disso, porque o Padre Júlio, segundo esses integrantes do MBL, ele tem uma proteção do sistema judicial, né? Ele alega isso, o Kazan alega que o Padre Júlio tem um sistema na justiça que trabalha em prol dele, tá? Uhum. Inclusive diz que ele é ameaçado por um assessor do Padre Júlio, que não é reconhecida pela Arquidiocese de São Paulo como um assessor oficial, né, que é o Augusto Souza, que entra em contato com ele e xinga ele tá atacando o Padre Júlio, e diz, o Padre Júlio vai te processar, e na justiça ele vai ganhar, porque ele é forte, alguma coisa assim, do tipo, ele é imbatível e tal, sei lá. Aí vem a declaração do Toninho Calunga agora, né, dizendo, Dom Odilo está protegendo o Padre Júlio porque tem gente tentando destruir a reputação dele, inclusive dentro da paróquia. Então tem gente dentro da paróquia, por isso que agora, inclusive saiu a notícia ontem no DCM, em outros grandes veículos, que haverá uma espécie de, não um escrutínio, não uma investigação, mas um levantamento que o próprio cardeal Dom Odilo mandou fazer na paróquia de São Miguel, onde o Padre Júlio atua, né? E essa auditoria, ela não necessariamente é para fazer, vamos dizer assim, um espizinhamento do Padre Júlio. Talvez essa auditoria seja justamente para encontrar esses processos vazantes que estão ali, de repente tentando drenar a presença do Padre Júlio. O que eu quero dizer? Eu não estou nem fazendo a defesa do Dom Odilo, porque, né, eu não tenho o interesse disso e não tenho uma carta de anuência dele, né, para que eu faça, mas eu também não acho que a gente deva se precipitar e tomar Dom Odilo como um censurador, um perseguidor, um castrador do Padre Júlio, porque eventualmente ele pode de fato estar tentando blindar, porque o inimigo aparentemente não é o Dom Odilo. O inimigo é o MBL, o inimigo é todo esse contingente que está fazendo da teologia da libertação, da representação progressista e do que o Padre Júlio é para a Igreja Católica um alvo, né? Eu não estou dizendo que o Dom Odilo está preocupado com a pauta política de Padre Júlio, que ele é preocupado com um homem que luta pelos pobres, nada disso, né? É a Igreja Católica sendo a Igreja Católica. Se quisesse proteger o Padre Júlio, poderia fazer 1000 coisas, mas talvez dentro da sua inabilidade... Você acha que tem uma lógica? Eu acho que tem uma lógica. Acho que assim, tipo, cara, some um pouquinho, vamos tentar abafar esses caras até a gente identificar mais ou menos como fazer alguma coisa. Tipo, vamos recuar. Não, o que você me explica faz sentido. Agora, eu sou obrigado a fazer, porque eu não conversei com o Dom Odilo, eu tenho menos informação que você, eu conheço o que o MBL faz com o Padre Júlio. Mas aí eu te pergunto uma coisa, Thiago, e aí eu te pergunto sua percepção como repórter, porque você conversou com o Dom Odilo. Ele tem uma relação histórica com figuras de direita no Brasil. Ele teve ali, tem uma amizade, enfim, como na verdade todo o arcebispo do estado de São Paulo, né? Uma relação de longo prazo com os tucanos, ele teve uma proximidade maior com o João Dória, teve aquele episódio da farinata, que era um alimento absolutamente absurdo, que ia ser entregado ia ser implementado nas escolas e que virou um escândalo, e estava lá o Dom Odilo do lado. Você realmente acredita que pode ser que não tenha uma motivação política por trás dessa orientação que o Dom Odilo passou para o Padre Júlio? Eu não estou dizendo que você está cravando, eu estou dizendo que você... Pode ter. Vamos lá, o Padre Júlio hoje, ele é uma pedra no sapato de um dos setores que mais gera lucratividade em nível municipal e estadual em São Paulo para os integrantes da política. Se o Comando Vermelho domina o Rio de Janeiro e alerge, a especulação imobiliária é a principal gaveta de dinheiro de São Paulo. E o Padre Júlio hoje é um problema, com a sua resistência na Moca, com a forma como ele traz visibilidade para os marginalizados que acabam, seja pela Cracolândia ou qualquer outra região, não cedendo espaços. Então tem talvez o interesse do setor imobiliário, que aí sim, os engravatados maiores do que esses fascistas kids do Missão, né? Porque são os fascistas, mas o partido é
infantilizado, né? Um partido muito infantil ainda. Talvez eles não são os caras que sentam à mesa, eles não são os caras da decisão, talvez tenha vindo de alguém maior. Daqui a pouco alguém se aproveitando desse momento de vulnerabilidade, fragilidade, diga, Dom Odilo, dá uma segurada no Padre Júlio. Pode? Claro que pode. Eu não acredito que o Dom Odilo está atendendo a interesses do MBL, mas dos grandes engravatados do poder, não vou citar nomes aqui, mas o pessoal acho que mais ou menos já sabe, quando a gente fala do poder, né, de correlações com o setor imobiliário em São Paulo, de vereadores, deputados, prefeito, governador, secretários, grandes empresários, né? Mas poder pode. Eu só não. A minha preocupação, porque a responsabilidade de quem falou com o Dom Odilo e tem essa manchete, né, é para o bem dele, é que as pessoas não tomem uma posição antes dos esclarecimentos de fato, para que a gente não cometa uma injustiça, né? Porque a gente tem essa sanha, muitas vezes, de sair tomando um partido rapidamente e, eventualmente, pode estar cometendo essa injustiça. E por compromisso jornalístico, eu preciso alertar quem lê a notícia, quem fica tomando partido já imediatamente, né? Sendo que você apresenta uma reportagem com provas, né, Tiago? Você tem ali, tá tudo documentado das redes sociais desse rapaz, a gente já tem um histórico do MBL, e a gente fala, né, não é só os veículos progressistas, essa perícia fajuta envolvendo o Padre Júlio foi contestada na Veja. Estava vendo notícia agora a respeito disso. A revista Piauí fez uma apuração também independente. Então, você nota que há, de fato, uma perseguição mesmo, né? E aí eu queria te perguntar uma outra coisa, né? O Padre Júlio, ele tinha essas missas, elas eram retransmitidas na TVT e no ICL Notícias, né? Chocou boa parte da nossa comunidade. Eu não tô perguntando mais pro repórter, tô perguntando pro ser humano. Como é que você viu esse episódio todo, Thiago? Eu fico completamente arrasado, porque senti o Padre Júlio muito, assim, desgastado, né? Machucado, né? Machucado, porque o cara não tem descanso, né, Pedro? Ele luta dentro e fora da igreja o tempo inteiro. Ele tá lutando por dignidade de um cidadão ali que a sociedade esqueceu, que o Estado passou por cima, né? Que as ruas não olham. E ele está ali lutando por esse público, quase que sozinho, quando a Igreja Católica, eu acho que a única relevância que ela teria hoje, se eu pudesse atribuir, seria fazer esse trabalho que ele faz. Para mim, é o que há de mais necessário e justo numa atuação religiosa, né? É atuar pelos fragilizados. Agora, me pegou muito, né? Me pegou muito por outros aspectos. Eu já contei isso outras vezes. Eu entrevistei o Padre Júlio na pandemia, foi a primeira vez que eu entrevistei ele, e poucas vezes eu chorei fazendo um trabalho jornalístico. Eu chorei nessa vez. Eu entrevistei ele no dia de Natal, cara. Cara, emocionante. É emocionante. Porque na pandemia nós já estávamos fragilizados emocionalmente, aquela coisa toda, e o Padre Júlio naquele momento me falou que ele botava máscara e saía na rua, pegava as pessoas pelo braço, levava para dentro da igreja e dava cueca. E aquilo me pegou, Pedro, que ele disse assim, você já parou para pensar num cidadão que está na rua, ele não tem a dignidade de trocar a roupa de baixo? E aquilo, cara, aquilo veio em mim, tipo assim, cara, a gente toma banho todo dia. A gente tá naquele momento em casa e tal, mas sempre asseado, sempre limpo, né? E com uma coisa que é a dignidade. Um dia que você tá na correria, que você não para, daqui a pouco mais ali deu um suor, uma coisa, você já fica todo. Nossa, eu preciso muito de banho e tal. Eu fiquei pensando, porra, o sujeito da rua, cara, o sujeito que está em situação de rua, ele não tem a dignidade de trocar uma cueca por meses, anos. E o padre foi lá e dá um banho no cara, lava os pés do cara e dá uma cueca. Cara, isso aí é uma coisa... Porra, desculpa o palavrão, mas pra mim é o mais próximo de Cristo. Sim. Entende? É o mais próximo de Cristo. Eu não sou católico. A figura histórica de Cristo me serve para esse lugar, de mostrar o que é a relação do ágape, né? Daquela relação grega do amar as pessoas por serem pessoas, né? Sim. Não seja um amor erótico, que não seja um amor familiar, que não seja um amor de utilidade, mas que seja amar por ser uma pessoa que merece ser reconhecida, valorizada e tratada com a dignidade de pessoa, né? Independente da sua escala social, qualquer outro diferimento. E aí depois, Pedro, eu que não sou católico, eu faço agora, dia 20 de janeiro, quase daqui a um mês, 2 anos de casado, né? E eu fiz uma celebração de casamento, eu e a Ana, muito obrigado.
E nós conversávamos sobre pessoas que nós admirávamos em comum e tal. E eu fiz uma surpresa para ela, né? No dia do casamento, eu recolhi alguns depoimentos dessas pessoas, que vai desde jogadores de futebol do nosso Internacional, ao Fabrício Carpinejar, que vai de cantores que a gente gostava. Realmente, o requerimento de Colorado é casar com uma colorada, não tem jeito, né, cara? Se fosse gremista, ia ter DR, né? Até porque eu sou narrador de futebol, vivo futebol, embora não tanto assim quanto as pessoas acham, né? E facilita um pouco o convívio. Embora o sogro é gremista, viu? Eu assisto meu jogo com o sogro, tá? Eu assisto os jogos com o meu sogro. Sempre, sempre. Eu, meu outro cunhado, Luiz, e o meu sogro Geraldo. O seu sogro é gremista, é isso? Gremista, cara. Meu sogro é gremista. Mas eu e o outro genro dele, colorados. Então ele fica no meio dos colorados, ele é gremista. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer hoje, porque me mostra que ainda tem como ter uma relação saudável com o futebol, que não seja de degradação, violência, distinção, ataque, sabe? Aquela coisa do ódio, porra, e ali a gente brinca, tira onda e tal, e eu acho muito saboroso, assim, né? Mas voltando, então, e aí eu pedi pro Padre Júlio mandar um depoimento, para, entre aspas, abençoar a união. E óbvio que ele fez, porque ele é esse cara, entendeu? Então, eu vou carregar isso pro resto da minha vida. Então me pega também no íntimo, sabe? Ver que esse cara não tem um só dia que não tem alguém... Se não ficasse tão escrachado, tão na cara, os caras do MBL iam até a igreja e iam agredir fisicamente o Padre Júlio. É isso. Claro. Esses caras iam pegar uma barra de ferro, um bastão de beisebol, e eles iam violentar o Padre Júlio de todas as formas possíveis. Por quê? Porque ele representa isso. Ele é o cara que representa uma lei que leva o nome dele, que é para acabar com uma das coisas que eu acho mais terríveis no rosto estético de uma cidade, que é essa hostilidade urbana de criar embarreiramentos para que pessoas de rua tenham onde dormir, onde sentar, né, com toda essa arquitetura hostil. Né? O Padre Júlio é o cara que, quando os caras querem derrubar uma parede para levantar um prédio, ele diz, não, mas do outro lado da parede tem pessoas que estão ali, e é a rua, mas é a casa deles, então não vai ser fácil de você ganhar essa luta. Aí vai o vice-prefeito, Coronel Melo, lá para lutar contra ele, entende? Então é óbvio que o Padre Júlio é uma pedra no sapato, só que ou nós, do campo progressista, protegemos essas pessoas que estão na linha de frente, sim, ou essas pessoas caem. É o Glauber no Congresso, é o Lula na presidência, é o Padre Júlio nas ruas. Né? Entre outros milhares e centenas de milhares de ativistas, de artistas, de trabalhadores. É nós por nós. Essa gente quer nos matar, nós temos que combinar de não morrer. O Padre Júlio já é um senhor de idade, 76, se não me engano. O Padre Júlio não vai durar a eternidade. O dia que o Padre Júlio morrer, a gente vai comemorar. Então o que a gente tem que fazer? Dar dignidade para ele, para que ele sinta que também ele está sendo reconhecido. E aqui tá falando um cara que fez o quê? Eu fui investigar. Se tivesse qualquer problema com o Padre Júlio, daqui a pouco o cara tem uma denúncia, e chegou para mim até, tem uma denúncia forte sobre o Padre Júlio, cuidado. Aí eu fui ver a denúncia. É aquela mesma denúncia de 2022 que os peritos já provaram serem falsas. Eles vão reciclando. Eles vão reciclando, porque do jeito que as pessoas estavam falando eram coisas novas. Não, mas chegou no Vaticano. Claro que chegou no Vaticano. Agora eu posso mandar uma carta pro Vaticano, gente. Eu posso mandar uma carta pra NASA. Eu posso mandar uma carta pra Casa Branca. Entendeu? Agora o até uma astronauta, que inclusive a gente depurou aqui, que era astronauta de Taubaté. Falava que era da NASA e não era. Por favor, sabe? Então, assim, Padre Júlio precisa de estabilidade. E ele ficando fora das redes me preocupa, porque é um espaço onde ele também fazia suas denúncias. É ali que ele mostrava o Coronel Melo indo lá até ele. É ali que ele mostra que o mamãe falei que foi para cima dele. E aí? Agora ele tá mais no escuro. Então nós temos que jogar refletor, trazer um pouco mais de cuidado com o Padre Júlio. Exatamente. Suman, vamos para o outro caso. São casos diferentes, mas incrível como envolvem coisas absurdas. Primeiro essa perseguição ao Padre Júlio, e vamos retomar, claro, o caso da diretora da escola, que aliás foi muito visto aqui o programa, quase 40 mil visualizações. E você tem uma novidade, né, sobre a diretora
Lucilene Segatti da Costa. Qual é a notícia que você traz pra gente, Thiago Então, Suma? primeira mão para você, Pedro. Eu recebi, ó, até vou dizer, nós estamos gravando esse programa às 17. Dá para entregar que não é vivo? 17... Pode falar a data. A gente está em 17 de dezembro de 2025, 17h48. 17h48. Olha só, eu recebi de uma fonte às 17h04. Então, em primeira mão para você, um ofício que foi enviado para os demais servidores da escola, de que a vice-diretora, Lissandra da Silveira, está assumindo o cargo, a diretora está afastada. Com muita luta, Pedro, porque assim, essa diretora, ela, depois de ter cometido aquele abjeto ato de ir na escola, pegar a merenda de dentro do freezer e levar para casa, ela ainda conseguiu se enrolar mais ainda. Naquela circunstância, aquilo foi. Você disse que aqui rodou muito. Você sabe que no Instagram do DCM pegou mais de 1 milhão de visualizações. 1 milhão? Mais de 1 milhão. Pegou mais de 1 milhão de visualizações. Essa última agora que eu vou contar estava com 450 mil ontem, né, quando fechou 24 horas. Então, repercutiu muito porque você sempre espera que as pessoas são capazes de coisas, óbvio. Claro. Mas quando você vê com uma diretora de uma escola fundamental, pô, cara, ela vai até a escola, depois do turno de trabalho, com o marido, tapa a câmera de segurança, pega no freezer, leva a comida, aquilo toca nas pessoas porque a gente tá falando de merenda e tem gente que vai pra escola pra ter uma refeição, cara. Sabe? A escola, às vezes, é o espaço nutricional de uma criança. Então, sabe aquela coisa, mexer com velhinho, com criança e com cachorro, pega mais. Sabe? Pega alguém do seu tamanho, pô. Mas não, ela foi mexer com as crianças. Aí, Pedro, as denúncias começaram a pipocar muito daquela vez. E eu fui tentando recolher material, procurei vereadores do campo de esquerda e até vereadores do campo da direita. Inclusive do PSD, que é o partido do prefeito, que é um campo super bolsonarizado, do qual ela é militante. Aliás, só pra falar, ela vai achar que é a teoria da conspiração, mas eu fiz 68 programas de entrevistas aqui. É o programa número 13 mais visto, é o seu. Por quê? Porque de fato pega, cara. Mexe com as pessoas. E é por isso que as pessoas têm que ter dignidade no exercício das suas funções, seja no setor público ou privado, mas especialmente no setor público. Né? Ela é uma diretora de uma escola municipal. Pedro, o secretário de Educação, Adriano Teixeira Canabarro, muito fechado com ela e tal. Eu procurei ele foi hostil comigo no trato e acabou me bloqueando no Instagram. Sem que a gente tivesse discutido nem nada. Ele simplesmente parou de me responder. No Instagram não, desculpe, no WhatsApp. Ele me bloqueou. Eu segui investigando. Recebi muita denúncia, mas eu não tinha materialidade formal para fazer uma nova prova, né? Pessoas dizendo, isso era comum, ela sempre fazia. A defesa dela foi muito fraca, né? A defesa dela alegou que ela estava levando bananas maduras, que iriam estragar, maduras em excesso, assim, maduras demais, né? E que tapou a câmera de segurança por conta do reparo. Pedro, primeiro, o freezer não precisava de reparo, já eu vou chegar lá. Depois, tapar a câmera de segurança lá em cima por conta de um reparo, certo? Está sendo feito no freezer. Depois, alguém aqui já viu alguém guardar bananas dentro de um freezer? Não era bananas. E depois eu vou provar isso num depoimento. Bom, você sabe quais comidas foram retiradas? Sim, foi carne de gado e carne de frango e tem um relato, esses com certeza, e tem relatos que inclusive podem ter saído pacotes de massa, tá? Porque o que acontece? É importante você falar isso, né, Thiago? Porque assim, tudo bem que é um crime que é uma acusação grave que está envolvendo a tua cidade, mas você tem materialidade, né? Você sabe o que foi subtraído dali, você não tem só as imagens. Aí que tá, até para que não... Porque isso é crime de peculato, né? Ela levar... É crime de peculato, né? Porque é o furto no exercício da função pública, né? E é como se disse, não é como se fosse uma alegação do tipo, peguei uma banana ali que tudo bem, peguei para comer ali na hora. Pô, tudo bem, não é para você, mas você é diretor da escola, tá com fome, pegou uma banana, isso é uma coisa, né, gente? Por favor. Mas não, foi levado sacolas e sacolas cheias, né? Pedro, aí eu fui recebendo uma série de denúncias. Aí teve um depoimento, que foi chamado a depor o Rafael Dornelles, que é o cozinheiro da escola. E no depoimento ele disse que não eram bananas porque ele recebeu uma orientação por e-mail antes do acontecido para que ele fizesse vitamina com as bananas porque elas estavam maduras. Então as bananas já não existiam mais. Isso está documentado por e-mail.
E depois que a vice-diretora notou falta de algumas comidas, perguntou, ele falou que estava faltando frango, estava faltando carne, e ela pediu que no mês seguinte fosse pedido mais, então, além do normal, para a Secretaria de Educação, as nutricionistas da Secretaria de Educação, para compensar aquilo que estava faltando. E que a diretora ficou, a vice-diretora, na época, uma outra ex-vice-diretora, ficou meio com o pé atrás, tipo, tá saindo alguma coisa daqui. O freezer, segundo o depoimento do próprio Rafael Cozinheiro, chegou no meio das férias agora de agosto. Então é um freezer novo. Ele chegou novo, ela não precisava de reparo, né? Depois, ele disse que todas as vezes que o marido da esposa fez reparo da escola, e ele fazia, era sempre em turno escolar, nunca em turno além do expediente. E dessa vez eles foram além do expediente. Pedro, tem gente que é viciada em cometer imoralidades. É tipo o Sérgio Moro. Ele não pode ver um crime que ele quer cometer. Sexta-feira, eu recebo a seguinte informação. Você não acredita no que aconteceu, das fontes, né? A diretora foi pega em flagrante vendendo lanches. Sexta-feira, última agora. Eu disse, não é que é a sua matéria nova. É a matéria nova. Eu disse, mas não é possível. Essa mulher, ela estava sob a alça de mira de um PAD, um procedimento administrativo disciplinar que foi aberto pela Secretaria Municipal por conta da minha matéria. Isso foi levado para a Procuradoria-Geral do município. Ela está respondendo esse processo. A vereadora professora Regina do PDT fez um pedido de explicação. Isso virou uma ficha criminal dela na promotoria, né? E eu digo, não pode ser que ela incorreu de novo no erro. Pois é, só para ter documentado, tá? O documento declarou que as bananas maduras haviam sido utilizadas antes do episódio na produção de vitaminas para os alunos, conforme a orientação recebida por e-mail. Por fim, afirmou que a diretora leva recorrentemente alimentos da escola em seu carro, alegando que seriam destinados a doações. Na última sexta-feira, Lucilene Segatti da Costa voltou a ser alvo de denúncias, desta vez por venda irregular de merenda escolar. Segundo relatos, a diretora organizou a distribuição de cachorro-quente aos alunos, cobrando R$10 por um combo que incluía um copo de refrigerante. Suma, me corrija se estiver errado. É a grana da merenda. Ela tá lucrando em cima da merenda, cara. Mais do que isso, Pedro, ela não só tá cobrando, como ela tá cobrando com um pão que é doado pela prefeitura para fazer a merenda. Você entende? É mais grave ainda, né? Então, o que acontece? Foi uma denúncia anônima, né? Ela pegou os insumos de cachorro-quente, a prefeitura não dá. A prefeitura não manda para a escola salsicha, não são alimentos nutricionais. Inclusive, ela também foi notificada por estar vendendo refrigerante, nem refrigerante é permitido, tá? Nem dá. Se ela quisesse dar o refrigerante, era permitido. E tá correto a prefeitura, é um órgão público, tem que prezar pela qualidade da comida das crianças. Exato, da alimentação, né? E aí, Pedro, quando as nutricionistas chegam lá para fazer essa batida, são 4 nutricionistas, da prefeitura, né? Ela se desespera e tal, e alega que são pães comprados, que não são os pães doados. Só que elas estão lá fazendo a aferição... para passar pano no que ela mesma fez. Claro, claro. E aí elas abrem a lata do lixo e lá estão as embalagens dos pães com o logo da prefeitura. Cara. 120 pães. São 15 sacos acondicionados, daria 120 pães. Ela diz assim, não, mas não, esses aí não foi o que eu usei. O que eu usei, eu comprei. E aí as nutricionistas disseram, então me traga a nota. Ela disse, a nota eu esqueci na padaria, eu vou lá buscar e já venho. Ela sai da escola para ir na padaria, e disse qual padaria era, muito espertamente, as nutricionistas ligam para a padaria enquanto ela está deslocando. Oi, você vendeu 60 pães agora para ser fulana? Não, nós não vendemos. E ela volta com uma nota, Pedro, de uma padaria. Ou seja, ela forjou uma nota de compra de pães, certo? E isso declara cada vez mais a inconsistência da sua alegação. Obviamente, eu fiz a matéria, procurei ela no celular, da outra vez ela falou comigo na outra matéria, dessa vez ela não quis falar, mandou o advogado responder por ela. O advogado deu uma nota lá dizendo que ela tinha as notas, soltou uma nota dizendo que ela tinha as notas fiscais e que estava tudo dentro da lei, estava tudo certo e ok, né? Mas eu falei com a Secretaria Municipal de Educação, que já tinha passado para a Procuradoria-Geral do município, e hoje, então, há poucos minutos aí, eu recebo a notícia que ela está afastada do cargo. O mais grave, Pedro, é que ela é tão protegida pela gestão municipal que ontem ela recebeu um prêmio da prefeitura pelo seu trabalho como diretora. Prêmio? Um prêmio. Ela não foi no evento. Segundo informações que eu recebi, o próprio secretário pediu que ela não fosse para não ficar climão. Mas ela mandou um representante. Mas ela recebeu um prêmio por conta da sua gestão, pela liderança. Prêmio do quê? Gestão. Acredite se quiser. Gestão?
prêmio de gestão dado pela prefeitura. Então daí você vê que é uma coisa, né, difícil de você trabalhar. A comunidade escolar toda ela muito acossada, todo mundo com medo, né, de se posicionar, mas eu recebi mais denúncias, coisas que eu tô apurando ainda de comportamento dela, que eu até não posso trazer porque não tenho as provas, e tudo que eu falo aqui tá aprovado, e ela já me processou o DCM, né, e ela tentou 2 vezes uma liminar para derrubar a matéria, e ela perdeu as 2 vezes, tá? Inclusive numa delas com um xixi que ela tomou do juiz desembargador, acho que é legal dizer, porque o advogado alega que o DCM tinha muito alcance e estava trazendo uma má reputação para ela. Aí o juiz lê a matéria e diz assim, não, mas só um pouquinho, tem a versão dela na matéria, então foi feito o direito ao contraditório, essa é a prática do bom jornalismo. Então o bom jornalismo está feito. Eu não vou derrubar a matéria, independente do alcance, né? E aí eu fico feliz de ver que às vezes o Poder Judiciário tem boas respostas para dar. Eu não sei se ela vai seguir com o processo, porque esse processo era da primeira matéria. Essa segunda matéria agora chega à conclusão que as nutricionistas têm a prova, a Procuradoria-Geral está com o processo, eu tenho toda a contundência disso, ela já foi afastada do cargo, então eu acho que ela está por dentro, que ela vai perder esse caso. Então eu acho que ela vai tirar o processo. Mas, por enquanto, né, ela está pedindo danos morais, aquilo que a gente sempre está acostumado como jornalista a encarar, né? Não, inclusive até para ser muito transparente aqui, Lucilene, inclusive se você vê esse vídeo, o próprio Thiago, o meu contato é público, o Thiago também tem meu contato, você pode entrar em contato para dar a sua versão dos fatos, tá tudo tranquilo, eu nem conheço você, mas assim, grave, né, Thiago, grave o quanto a pessoa ganhar um prêmio de gestão, cara. E é um negócio assim, coitada dessas crianças, né? Ainda por cima foi vender hot dog, cara. Exatamente. Mas eu recebi coisas piores, Pedro. Essas eu até não posso falar, até ter mais provas, mas são cada depoimentos assim que... O que mostra que ela é muito blindada, né? E que mostra que é uma atitude recorrente, é uma coisa assim quase que patológica. A pessoa tem que estar, sabe... Não posso ver um problema que eu quero lá e fazer. Nem estando diante da lupa de uma investigação, ela parou. E como eu disse, é uma gestora de um espaço público com servidores do serviço público que tem medo de retaliações, e o nosso trabalho como jornalista também é defender esses servidores, também é defender a boa prática dela, é entregar o melhor para a sociedade, né? E, poxa, eu fico muito triste, porque eu moro hoje nesse município que tem o título de cidade educadora. Esse é o título, né, de Passo Fundo, cidade educadora. A cidade educadora vira notícia 2 vezes para o país inteiro, da mesma pessoa, roubando merenda numa hora, vendendo merenda na outra. E, poxa vida, né? Mas o nosso papel tá feito, né? Não tem outro jeito. Thiago, revelações explosivas, importantíssimo. Obrigado por você ter trazido essas informações para cá. Teve alguma coisa que eu não te perguntei que você gostaria de acrescentar? Não, Pedro, eu acho que a gente abordou bem o caso do Padre Júlio. Quero pedir para o pessoal ficar por dentro de todos os temas possíveis, com muito cuidado, com muita sensibilidade. Agradecer sempre a tua audiência. Depois que a gente conversa aqui, eu assisto os vídeos de novo, vejo os comentários. Tem muito comentário generoso com o meu trabalho, que são carinhosos, que são muito educados e jeitinhos, então eu quero agradecer. E te agradecer por sempre dar espaço para a gente estar reverberando o nosso trabalho aí. Não, é importante, gente, até para o Thiago, quando faz essas matérias, a gente sabe o trabalho que dá, e é fundamental a gente discutir esses assuntos muito abertamente para a gente não deixar de fato nada passar. Meu querido, parabéns pelo trabalho, parabéns aí pelo esforço de apuração. A gente sabe que você tem que criar aí 6 braços para tocar o cafezão lá do DCM, todas as coisas, narração e tudo junto. E além dos cortes que a gente está tocando também juntos, né, Thiago? É isso aí. Não, a gente de trabalho a gente não morre de tédio, como diz o outro, né? Então vamos lá. Um grande abraço, Pedro. Até mais. Até mais, querido. Tchau, tchau. Thiago Suman aqui no Meteoro Brasil, gente. Vamos de vinheta final. Isso aí, gente. Vida longa e próspera. Até mais. Tchau, tchau.